Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa TV e a mais uma aula. Bom, eu sou Jaqueline Carvalho, sua professora de Conhecimentos e Atualidades. Vamos lá, pessoal? Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre um tema que teve aí norteando os noticiários, né, nos últimos tempos, que são as conferências ambientais, mais precisamente a COP27, né? A gente escutou aí muitos chefes de estado se reunindo no Egito para falar sobre a temática climática que tanto vem aí, né, aparecendo e acompanhando, né, o roteiro, né, as reportagens, enfim, várias temáticas das programações. Bom, mas vamos falar um pouquinho então primeiro o que é uma conferência ambiental, para depois a gente chegar especificamente no que é a COP27, tá? Então, são reuniões com representantes de diversos países para tratar da temática ambiental. Geralmente, gente, elas vão propor temas, né? Sustentabilidade, agora está muito em voga as questões climáticas. Então, assim, cada conferência, ela vai dar o tom, né, de um tema específico sobre o meio ambiente que está em voga, o que precisa ser resolvido. E aí a gente tem geralmente a reunião de muitos chefes de estado, os próprios presidentes, primeiros ministros, os monarcas dos países com as suas delegações que vão para chefiar e para tomar decisões a respeito dessas temáticas. Bom, a primeira conferência mundial que a gente teve aconteceu em Estocolmo, certo? Na década de 70, em 1972 mais precisamente. E a partir daí, esse marco que aconteceu em Estocolmo, a gente tem uma sequência, né, de conferências ambientais que vão nortear aí diversas temáticas. O Brasil mesmo já recebeu uma muito importante, que foi a Eco 92 ou Rio 92, que aconteceu lá em 1992 e foi um marco muito importante e foi a primeira vez que a gente se tratou mesmo de clima, que a temática, que a preocupação do aquecimento global foi colocada, tá? Bom, atualmente, né, várias mudanças climáticas estão na pauta das conferências ambientais. Então, a gente tem muitos documentos que já foram assinados dessas conferências, alguns que foram cumpridos, né, numa grande parte, outros em menor parte. Quando a gente vai para uma conferência, gente, e os países aceitam assinar determinados documentos, determinados protocolos, eles têm que levar aquilo para dentro de seus países para colocar em prática. Infelizmente, é muito difícil colocar 100% desses protocolos em prática, né? Porque isso vai bater diretamente na organização econômica, no crescimento econômico dos países. Então, acaba que por muitas vezes esses protocolos são colocados em parte em voga, mas sempre, eu costumo dizer que é sempre uma vitória, porque qualquer passo, né, que a humanidade dê em relação a uma preservação ambiental, a gente, a natureza, enfim, tá todo mundo ganhando muito com isso. Mas claro, ainda precisa ser mais efetivado, ainda precisa ser mais concluído, tá? Bom, e aí agora, né, no ano de 2022, a gente tem uma marca nessas conferências que foi a COP27, uma conferência que durou aí cerca de 2 semanas, que foi realizada em uma cidade do Egito, tá? Então, a COP27 reuniu aí muitos chefes de estado para discutir questões climáticas. Quando a gente fala de questão climática hoje, eu nem vou me ater a falar aqui só a palavra aquecimento global, só o termo aquecimento global, porque na verdade a gente vai ter uma gama de situações que vão levar à problemática das mudanças climáticas, as consequências que a gente já está vendo, né? A gente já tem muitas consequências do aquecimento global sendo visíveis aí na natureza. Alguns países a gente já está tendo aí elevação na questão do nível dos oceanos, países perdendo territórios litorâneos por causa disso, aumento no número de tempestades, de furacões, né? As chuvas em maior quantidade. Em outros locais a gente já começa a ver uma seca extrema. São padrões típicos, né, que são acometidos pelas mudanças climáticas, certo? Então, é importantíssimo essas discussões que se fazem, né? Infelizmente, alguns países não participam, alguns chefes de estado não concordam, porque a gente sabe que isso vai impactar na questão econômica. É a balancinha da sustentabilidade, né, gente? Quando a gente vai falar de desenvolvimento sustentável, a gente tem uma balança. De um lado, a preservação ambiental e de outro, a questão
do crescimento econômico. E, por vezes, os países pesam mais aqui o ladinho do crescimento econômico em detrimento da preservação ambiental. Bom, né, então a gente tem aqui o que significa essa COP, né? Conferência das Organizações das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, certo? E quem então organizou? Aqui as Nações Unidas, que é a ONU, tá? A Organização das Nações Unidas, composta aí atualmente por 193 países, certo? E alguns convidados, que não são membros definitivos. Bom, gente, continuando. Bom, e a conferência teve como principal objetivo debater o uso de energia limpa e redução dos gases do efeito estufa. Não é a primeira conferência que tem como um dos objetivos centrais essa temática. O tempo todo, gente, o mundo está buscando, e alguns países ainda mais, alternativas sustentáveis, né? E essas alternativas sustentáveis, elas passam muito pela questão energética. Então, a energia é um dos principais pilares para se conseguir fazer desenvolvimento sustentável. E a ideia é se trabalhar com energias limpas, é se trabalhar com energias sustentáveis, certo? E aí, né, o Brasil, a gente tem aí alguns exemplos de energia sustentável, né, que a gente usa, por exemplo, a solar, a eólica, né? Mas a gente ainda está caminhando nessa questão. Depois a gente vai ver aí uma aula sobre as fontes de energia brasileira para a gente poder entender um pouquinho melhor isso, tá? Entender um pouquinho melhor como o Brasil está nesse ranking de uso de energia sustentável e diminuir os gases do efeito estufa, né? Então a gente tem que diminuir a queima de carvão, a gente precisa diminuir a queima de gases de gás natural, a queima de petróleo, mas a gente tem que substituir, né? E aí vem toda a tecnologia, vem a questão do desenvolvimento dos países, que os mais ricos têm mais condição, né? Enquanto os mais pobres, infelizmente, não estão no mesmo patamar. Bom, e aqui, gente, as nações mais pobres são as que mais sofrem com as consequências climáticas, porque são as que menos têm condição de criar, né, aparatos tecnológicos, de criar um suporte para suas populações, para que elas sofram menos com isso. São os que menos têm condição de fazer uma irrigação, uma condição de fazer um monitoramento, por exemplo, com furacões, com tempestades, de se ter construções mais seguras, para que as pessoas não sofram com essas tragédias ambientais. Então, infelizmente, a gente tem aí situações extremamente tristes já, para dar de exemplo. Esse ano mesmo, no início do ano, a gente viu uma condição anormal no Paquistão, um país asiático muito pobre. O Paquistão, gente, todos os anos ele é assolado pelas monções, que são chuvas torrenciais. No verão, é uma grande quantidade de chuva. Isso é normal, é do clima do Paquistão, que é um clima tropical de monções. Só que nos últimos tempos, essas monções, elas estão vindo com muito mais precipitação, com um volume de chuva muito superior. E esse ano, esse volume bateu recordes. E a gente teve inundações com muitos desabamentos, com muitas pessoas desaparecidas no país. E esse aumento de chuva, esse aumento de tempestade, está diretamente ligado às questões do aquecimento global, às questões das mudanças climáticas, certo? Então, olha só, os Estados Unidos é o país que emitiu aí quase, né, 1/4 do CO2 no mundo desde 1840. Então, aqui a gente tem o rol dos países que mais poluem, ou que seja, que mais queima combustível fóssil, que é queimar carvão, que é queimar derivados de petróleo, tá? E o gás natural. Então, vamos ver aí quem são esses grandes poluidores do planeta. Os Estados Unidos, gente, disparado. Olha só, os Estados Unidos poluem com cerca de 24,6%. Em segundo lugar, a gente tem a Alemanha com 5,5%. Olha o quanto é distante. Então, eles são, assim, né, muito na frente das outras nações. O Reino Unido, Japão, França, Canadá, Itália, Austrália, Espanha, Bélgica e os Países Baixos, que a gente também chama de Holanda. Isso aqui significa que os países mais poluidores do planeta são países ricos. Todos esses países, gente, são países extremamente desenvolvidos, são as maiores economias do mundo. E por que eles poluem tanto? Porque eles têm mais indústria, porque eles têm uma poluição industrial muito elevada e porque os seus habitantes têm um padrão de consumo muito alto. São pessoas que têm um elevado poder aquisitivo e por isso
consomem mais. Consumindo mais, vão exigir mais que a indústria trabalhe. E essa indústria vai precisar de mais matéria-prima, tá? Então é bem triste. Gente, a Terra está ficando cada vez mais quente. Aqui eu trouxe um gráfico para a gente falar isso, porque a gente fica assim, mas não, ano passado não fez frio igual esse ano fez muito mais frio, como é que pode ter aquecimento global? A gente está falando de média. Pode ser que esse ano, aqui em Araxá, a gente tenha recebido uma frente fria no inverno, que ficou um pouco mais frio que o ano passado. Mas quando você pega a média global, você vai ver que teve lugares que passaram por picos de temperatura muito maiores do que Araxá. Então, a gente trabalha com média, meninos. Então, olha só, a gente tem aqui desde 1800 até os anos 2000 e a gente vê que veio uma inversão nessa temperatura. Olha só, ela era -1 e ela foi a +1 positivo, 3 graus. Então, a gente tem um aumento de temperatura alto. Isso, gente, para nós seres humanos, talvez não seja tão perceptível. Você vai tirar uma blusa de frio, vai colocar uma blusa de frio com uma diferença dessa, ou nem isso. Agora, para os oceanos, para os animais, para as plantas, isso é um peso gigante, tá? Isso causa modificações enormes. Então, é por isso que a gente tem que ter essa preocupação. Os corais, as águas estão em sério risco, alguns tipos de cultivo estão em sério risco, alguns tipos de animais, principalmente aqueles que vivem nas calotas polares, os peixes, estão em sérios riscos. Então, o mundo, né, tem que tomar uma medida e tem que tomar urgente. Então, é para isso que servem essas conferências. Bom, gente, agora vamos ver aí um videozinho provando aquilo que eu disse para vocês. Os países mais desenvolvidos poluem mais. Então, olha aí, pessoal. Estudo mostra que a desigualdade no histórico climático dos países trouxe consequências drásticas em várias regiões do mundo. Os ricos emitiram grande quantidade de gases do efeito estufa e prejudicaram os pobres. A pesquisa de cientistas da Universidade de Dartmouth, nos Estados Unidos, foca nos efeitos econômicos causados pelo aquecimento global. De acordo com os pesquisadores, os gases poluentes de um país provocam calor intenso nos demais, prejudicando o crescimento econômico. Entre 1990 e 2014, só os Estados Unidos, maior emissor de gases do efeito estufa, causaram danos financeiros de quase 2 trilhões de dólares às demais nações, principalmente os mais pobres e mais quentes, como a Indonésia e a Nigéria. Ao mesmo tempo, a poluição provocada pelos norte-americanos beneficiou o próprio país em 180 bilhões de dólares e ajudou outros ricos, como Canadá e Alemanha. Depois dos Estados Unidos, os países que mais causaram danos foram a China, a Rússia e a Índia. O Brasil é o quinto país que mais emitiu gases do efeito estufa no período avaliado, causando às nações um prejuízo de quase 530 bilhões de dólares. Os países que mais emitem no mundo, né, China, Estados Unidos, Rússia, Índia, eles têm a concentração das suas emissões em combustíveis fósseis, né? Queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, o diesel, o carvão e tal. No caso do Brasil é diferente. A gente emite muito pela forma como a gente usa o território. E nesse quesito, a principal fonte de emissões é o desmatamento, seguido da pecuária, que emite muito metano. O impacto econômico pode ocorrer de diversas formas, como redução de produtividade na agricultura e na indústria e elevação do nível dos oceanos. O estudo pode servir de base para as nações prejudicadas cobrarem legalmente dos principais emissores de gases do efeito estufa. Tem um processo na justiça que contra desmatadores ilegais, em que foi associado a esse processo, além da indenização pela perda da biodiversidade, né, com o desmatamento, cobrando, né, pelos danos que são gerados ao clima, uma vez que você emite gases de efeito, aumenta a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Bom, gente, acho que deu para vocês perceberem, né, os dados e a situação, o quanto os países desenvolvidos poluem mais, né? E aquilo que eu disse para vocês, é a ideia, né, de você ter uma maior necessidade de ter uma indústria, de se produzir mais produto industrializado, uma maior demanda por consumo, é o que leva a essas maiores fontes de poluição, tá certo? Então, gente, o que hoje está ficando acertado com essa conferência? Que os países mais ricos devem sim ajudar financeiramente os países mais pobres e pagar uma espécie aí de indenização para esses países, certo? Mas valores, quando isso vai ser feito,
a COP27 ainda não conseguiu fechar. Então, vão ser necessárias outras conferências para que isso aconteça. Então, hoje a gente falou aí, gente, da 27ª Conferência das Organizações Unidas sobre as mudanças climáticas. Bons estudos para vocês, meninos. Um beijo enorme e até mais.